mais uma convidada, tá? Para participar aqui com a gente, né? Para a gente falar de uma outra violência. Tá aí a Mariana Benchaya. Benchaya, tá? Que vai falar sobre uma violência. Aliás, recentemente, né? A gente foi, né? De uma maneira muito ruim, impactado, até com vídeos sobre o tema, né, passado ao vivo e a cores aí pela televisão, que é a violência obstétrica. Bem-vinda, Mariana, muito obrigado por ter participado com a Cris na elaboração desse capítulo, que é o capítulo 37. Tudo bom? Tudo bem, obrigada, pessoal. Boa noite, Ricardo, Cris. Primeiro eu quero dizer que a Mari é uma fofura, tá? E ela faz parte do time de consultoria que a gente tem, que é o NEC DBT, que é o time de consultoria de DBT. E a Mari se não é a mais preparada para falar sobre esse tema, é uma pessoa que sofreu violência obstétrica. Sim. Então, nada mais do que a gente sentir na pele, né, Mari, as coisas. Então, assim, quando veio tipo o livro, esse capítulo é para Mari, porque quando a gente passa por situações, a gente consegue trazer, né, com muita propriedade, assim. Conta para nós, assim, um pouco como é que, né? O que tu quer perguntar, Ricardo? Não, a pergunta vai um pouco no sentido do que acho que a Mari vai poder até explanar, mas é mais ou menos isso. É somente estando em um centro obstétrico ou unidade de saúde para atuar com essa temática na área da psico, não, né? E daí dá para a gente com certeza não. Aqui, tá? Isso. Tá bem, eu vou responder a pergunta e primeiro, né, eu gostaria de me apresentar um pouquinho. A Cris já trouxe, né, essa apresentação mais, né, da forma como a gente se conhece, enfim, fico muito feliz de estar aqui podendo falar desse tema, que é isso, né, assim como tantos outros estão na mídia. E muitas mulheres sofrem com isso, muitas vezes sem saber que sofrem com isso, né. Eu, então, vivenciei, a Cris comentou um pouco sobre isso, vivenciei uma violência obstétrica no parto do meu primeiro filho, e não sabia, né, que tinha vivenciado, e foi interessante o processo pelo qual eu vivi essa violência, que eu fui só me dar conta do que aconteceu depois, quando eu estava planejando a minha segunda gestação, né, o nascimento da minha segunda filha. E eu lembro muito dessa sensação de eu não quero passar, né, pelo segundo parto dentro de um hospital. Era isso que eu tinha na minha cabeça e na minha sensação física, assim. Então aquilo estava me mexendo, né, de alguma forma. Passar de novo por aquilo seria algo impensável para mim. Então, o que eu fiz, na verdade, foi planejar um parto domiciliar, né, e que foi, com certeza, o processo mais lindo que eu já vivi na minha vida, porque foi um parto respeitoso, né, dedicado, assim, com profissionais, então, né, da área da obstetrícia, da enfermagem obstétrica, e foi maravilhoso, né. Então, trazendo o meu relato pessoal, a gente vivencia, né, um pouco do que a gente quer transformar de luta, né, a partir do que a gente vive. E eu acho que isso é uma riqueza muito, muito importante, assim, né, na nossa profissão, ou com quem a gente trabalha, com quem a gente atua, porque não precisa necessariamente passar pela dor das mulheres ou das pessoas para empatizar com elas, mas quando isso nos toca, a gente traz um universo de outras possibilidades. Então, eu trabalho muito com saúde mental materna, nesse universo, né, de violências, e a violência obstétrica é um tipo de violência, né, considerada violência de gênero, onde existe, então, um lugar, né, um cenário de violência nesse universo perinatal, que não acontece só em centro obstétrico ou em atendimentos, né, de postos de saúde, unidade básica de saúde, o consultório médico, né, enfim, ele está perpassado, né, em várias esferas da nossa sociedade, não só, né, dentro desse universo aí de atendimento, mas também existem outros tipos de violências, né, contra mulheres gestantes, enfim, parturientes,
não só nesses cenários, né, da assistência. E a gente escuta, então, né, no lugar da psicologia, muitas experiências traumáticas que a gente julga que, por exemplo, a mulher está vivenciando uma depressão pós-parto. E, na maioria das vezes, ela tem uma investigação do profissional da psicologia fazendo essa avaliação, avaliar como é que estava o estado de saúde mental dela prévia à gestação ou durante a gestação, para poder avaliar o que está acontecendo com ela no puerpério, no período de pós-parto. E o que, na verdade, a gente esquece de avaliar enquanto clínicos da psicologia é como foi o parto, o que aconteceu durante essa assistência, né, de parto. E muitas vezes o que a gente vai ver é que existem, né, os estudos mostram muita relação da violência obstétrica com experiências, né, de ansiedade, depressão, até de quadros, né, então de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, depois da experiência de parto. E é muito comum, né, os estudos brasileiros têm um levantamento, né, nacional, que já está numa segunda edição, se não me engano agora, desenvolvido pela Fiocruz e outras instituições, né, parceiras, que levantam informações de como se nasce no Brasil. E o levantamento mostra taxas muito altas de relatos, né, de violências vividas entre mulheres nesse cenário, né, obstétrico. E acho que em outros momentos, outras pessoas também falaram sobre isso, eu queria chamar a atenção para esse fenômeno, né, do silenciamento, né, da mulher nessas circunstâncias, que é muito comum a gente observar que tem falsas indicações, por exemplo, para uma intervenção X ou Y, ou o próprio formato obstétrico, né, de assistência ao parto, ele não prevê que a mulher se previna, né, de sofrer violências, pelo recorte de gênero. Nós mulheres somos educadas a, inclusive numa situação de vulnerabilidade, de muita sensibilidade, né, que é esse lugar de parir, de estarmos alheias, né, às situações, inclusive médicas, quando na verdade nós precisamos ser protagonistas. Um dos tripés da humanização do parto e do nascimento está no protagonismo da mulher, nesse lugar, nesse cenário. Então é preciso muita mudança cultural, social, né, histórica, assim, estamos vivendo isso aos poucos, de respeito, né, a esse lugar, então, de protagonismo desse processo. Então, muitas violências acontecem, a gente traz no capítulo os tipos de violências, né, ditas obstétricas, a gente faz uma caracterização dessas violências, que podem ser psicológicas, né, até mesmo físicas, com, por exemplo, né, o que eu vivi de violência obstétrica, que é uma prática muito comum, por exemplo, no cenário do parto, né, não do parto domiciliar, mas enfim, outros tipos de parto de intervenção hospitalar, é a episiotomia, que é um corte no períneo, onde é dito como uma prática, né, baseada em evidências, né, e que, na verdade, cumprem uma conveniência médica. Né? Não é necessário fazer uma episiotomia, que é esse corte no períneo que é feito, né, a várias circunstâncias, em diferentes momentos, né, e mulheres passam por isso. Na verdade, é um tipo de violência obstétrica que traz consequências muito graves e muito importantes psicologicamente falando, né, para essa experiência, né, de nascimento. Falando mais do capítulo, assim, a gente traz também esse recorte de que nascer já é um evento violento na grande maioria das vezes, né, e culturas onde a violência perpassa as relações de maneira geral, essas violências obstétricas, elas são naturalizadas, assim como todas as outras, né? Então, a gente vive, acho que o compêndio, né, essa obra maravilhosa que a Cris organizou, traz esse viés de que vivemos numa cultura violenta e nós naturalizamos essa cultura.
Então, acho que tem uma chamada para além das intervenções, das possibilidades de atuação, né, dos psicólogos, dos profissionais que trabalham, né, nessa área, é de olhar para um fenômeno que ele nos atravessa enquanto cultura, né? E, enfim, a gente traz dados, né, nesse capítulo sobre essas informações dos tipos de violência, as questões também de raciais, né? Mulheres negras sofrem mais violências e de tipos mais violentos, gravemente violentos, do que mulheres brancas, por exemplo, né? Tem uma questão racial importante também nesse cenário. Mulheres, meninas, adolescentes também sofrem mais com violências, né, durante esse momento, do que mulheres, né, com idade de 30, 40 anos. Então, são vulnerabilidades, né, especificidades da população mulher, né, que está aí nesse cenário vivendo mais, né, ainda mais violências. Esse é um ponto, né, muito importante. E para além das intervenções, desse processo de caracterização, tem essa ideia das intervenções. Então, a gente baseia muito o cenário também de intervenção dessa mulher que precisa estar ali, né, também sendo protagonista e respeitada no seu processo, né, de parir, enfim, né, de estar ali envolvida nessa, de corpo e alma nessa situação também, que vai muitas vezes vivenciar esse processo a partir, né, do seu protagonismo. Então, dentro da clínica, a gente também vai precisar fazer um pré-natal psicológico muito importante para que essa mulher se prepare para esse evento, né, lide com seus medos, com suas inseguranças, e tem uma política também nacional de humanização do nascimento, né, que é uma política que também traz informações sobre o trabalho das equipes, que precisam, né, estar baseadas em evidências e trabalhando de forma multidisciplinar. Então, tem vários olhares aí sobre a violência obstétrica que a gente acaba trazendo, né, no livro, nesse capítulo que tá bem completo, né, nessas perspectivas de caracterização e intervenção. Né? E muito pouco publicações, né, Mari? Sim. Sobre o tema, porque é um pouco isso que tu traz. São pautas que estão sendo levantadas atualmente. Atualmente, exatamente. As mulheres ganhavam filho e deu. Meu primeiro filho foi com fórceps, né? Isso também é uma violência. Será que realmente precisava usar o fórceps, né? Sim, tem as indicações, né? E da minha segunda filha, eu tive que ganhá-la de cesárea, e me deixaram daí numa sala de recuperação, e como eu era uma mãe que não reclamava, me deixaram num canto, né? E eu passei uma noite inteira me sentindo sozinha ali, tinha tido várias perdas de situações de outras mães, então a gente fica já por si só em situação de vulnerabilidade. E no pré-natal, e aí eu falo sobre isso por ter tido 2 filhos, e tu vai entender bem também o que eu estou falando, pouco é conversado sobre essa questão com os obstetras, né? Não há um preparo, não há uma organização, e precisa se compreender que é um momento de muita vulnerabilidade. Eu conheço mulheres que ficaram traumatizadas com o parto e não quiseram mais ter filhos por conta disso. Exatamente. Tiveram o primeiro filho e deu. O quanto isso gera de prejuízos, inclusive até sociais, né? Repercussões importantes socialmente falando, né? Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!